Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Se você assistir e não gostar, pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum. E se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Beleza? Se você quiser ter um contato mais direto comigo ou com a Ari, entra aqui no nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Fechou? Se também foi interessante para você, segue a gente aqui no nosso Instagram, @clinton.oliveira e @arianeoliveira. Beleza pura? Vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês para a gente falar aqui sobre os principais mercados, Ibovespa, dólar, Bitcoin, falar um pouquinho de cripto, né? S&P, dólar, DXY e os ativos que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. Fechou? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso Ibovespa, né? A gente tem esse movimento aqui entendendo essa pernada sendo a nossa pernada principal, né? Essa região aqui acima da região de 50%, onde poderia gerar uma região de inducement para buscar o próximo pó válido, que seria mais ou menos dentro dessa região. A gente já falou semana passada, a gente falou na live que a gente fez exclusiva lá no nosso canal do Telegram. Foram 3 horas de aula que a gente fez lá, gratuito, né? A gente ficou lá de 8h30 da manhã até quase meio-dia, batendo papo com vocês, tirando dúvida, mostrando parte do nosso racional. A gente falou sobre essa região, provavelmente poderia ser uma região de possível ponto de parada do preço, né? Essa região aqui, de fato, a gente já esperava que o preço fosse enroscar todo esse movimento de queda, né? Todo esse movimento de queda forte que teve, a gente já estava esperando que aqui provavelmente poderia sentir, né? Poderia ser um ponto de possível parada do preço. De fato, o ponto principal que eu espero para o Ibovespa, assim, Clinton, onde você acha que o Ibovespa vai parar? Eu acredito que ali próximo dos 115 mil pontos é um ponto interessante para a gente começar a pensar no movimento altista, né? De fato, entender um movimento ali mais comprador para o nosso Ibovespa, para a gente começar a pensar em montar posições ali de médio e longo prazo em bolsa. Então, até 115 mil pontos talvez seja um ponto interessante. Ah, tá, só lembrando, a aula ficou gravada, tá lá no nosso canal do Telegram. Então, se você não conseguiu participar ao vivo, entra no nosso canal do Telegram, que vai ter lá, acho que umas 3 horas de aula lá para vocês, 3 horas de conteúdo. Eu acho que vai ser bem, bem interessante para vocês. Beleza? Então, de fato, o Ibovespa, esse seria o meu racional, olhando aqui um gráfico diário, né? Se a gente conseguir diminuir aqui para um 240 minutos, vai estar bem similar ali à nossa região, né? O, uma, uma, um possível movimento que pode acontecer também é o rompimento dessa região, voltando aqui, provavelmente pode dar um trade por entrada de confirmação quando a gente tem a micro, né? Seria esse movimento baixista aqui. Opa, todo esse movimento que teve aqui, o movimento de baixa, alinhado lá com o nosso movimento principal do Ibovespa, dentro daquela pernada de alta. Então, quando a gente tiver a confirmação desse movimento aqui, né, a confirmação do nosso choque, provavelmente também dentro de 60 minutos, a gente pode pegar algum trade a favor do movimento de alta, né? Precisa de fato romper essa região aqui. Antes de romper essa região, infelizmente, não tem motivo para a gente pensar em compras, beleza? Então, seria mais ou menos essa a minha visão para o Ibovespa para a próxima semana, para essa semana, né? Decorrer da semana. O dólar a gente pode traçar essa região, entendendo toda essa região aqui, como uma região de liquidez do preço. Então, a gente sabe, né, que provavelmente aqui vai estopar quem vai vender de forma antecipada, entendendo isso aqui como uma resistência, vai colocar todo mundo na compra para depois, provavelmente, se fechar abaixo, teremos um movimento mais vendedor para o dólar. De fato, precisa ter um candle fechando abaixo dessa região da linha que eu marquei. Inclusive, hoje nós estamos formando um candle Clinton. Ainda falta aí quase 2 horas para terminar o dia, né? Mas de fato já estamos montando um candle Clinton. Se você não sabe o que é um candle Clinton, entra no nosso canal do Telegram. Provavelmente lá vai ter a explicação. É um padrão
que a gente não opera tanto assim, né? A gente não opera, na verdade, padrão de candle, mas esse aqui, dentro de um contexto, dentro de uma região de liquidez, provavelmente pode ser um ponto interessante para as nossas operações, beleza? E já que eu estou falando do Telegram, não menos importante, se você quiser fazer parte da nossa mentoria, né? A mentoria que a gente vai dar lá, a Ari e eu, lá para a galera que se inscreveu, né? Se você ainda não faz parte, se você ainda não fez a sua inscrição, eu acho que vai valer muito a pena você se inscrever. Vai ser um conteúdo bem legal, um conteúdo assim que a gente ainda não passou aqui no YouTube, a gente ainda não passou lá no nosso canal do Telegram. Eu acho que vão ter alguns detalhes, alguns macetes que vão facilitar muito a vida de vocês. O valor da nossa mentoria vai estar em torno de R$ 3.000 à vista, né? Ou se você quiser parcelar também, não tem juros. Então, acho que é uma oportunidade bem bacana, uma coisa que todo mundo que está vindo me perguntar, e eu estou falando. Se você quiser, entra, fica lá os 7 dias, vai começar dia 1º de julho. Você pode entrar hoje, dia 1º de julho, a gente vai dar início às aulas. Então, você vai ter 7 dias para você testar. Você vai assistir lá bastante aula, você vai poder tirar muita dúvida. No 8º dia, você não gostou? Manda mensagem, fala, Clinton, Ari, não gostei, quero meu reembolso, quero pedir meu dinheiro de volta, entra em contato com o suporte, não tem problema nenhum. Mas se eu fosse você, eu testaria. Pelo menos entraria esses 7 dias para saber como que vai ser o andamento. Eu acho que vocês só têm a ganhar. Beleza? Acho que vai ser uma troca bem bacana. A gente já começou a estruturar o nosso grupo de WhatsApp com a galera que já se inscreveu. Então, a gente vai dar início agora, né? A esse processo, esses 7, 8, 10 dias antes do início, a gente já vai estruturar com a galera. Então, acho que pode ser uma oportunidade bem bacana para a gente falar sobre cripto, falar sobre Forex, sobre B3, sobre índice, sobre dólar, sobre day trade, sobre swing trade, position trade. A gente vai falar sobre carteira, né? Como que a gente monta as nossas carteiras. Então, de fato, eu acho que é um conteúdo bem bacana. O formato que a gente montou está bem interessante. Se eu fosse você, eu testaria esses 7 dias. Você pode comprar hoje? E até dia 20, né? Dia 20 a gente vai encerrar as inscrições quinta-feira. Então, você tem até quinta-feira para comprar. Se depois de quinta você não conseguir comprar, infelizmente, não vamos ter outra tão cedo. Talvez, acho que nunca mais. Beleza? Nesse formato, acho pouco provável. A gente vai ter as aulas, né, segunda e quarta, e terça e quinta vai ser o nosso tira-dúvida, 24 horas ali debatendo com vocês, falando sobre o mercado pela manhã, falando sobre o mercado à tarde, sobre o mercado à noite. Então, acho que vai ser uma troca bastante interessante para vocês. Beleza? Então, se você acha que vale a pena, se você gosta do nosso conteúdo, testa lá os 7 dias. Não gostou, pede o reembolso e tá tudo certo. Beleza? Vamos voltar para o vídeo. Então, o dólar é isso, né? De fato, eu já não consigo comprar dólar aqui, né? Isso aqui, provavelmente, já estou entendendo que esse movimento aqui vai ser uma regiãozinha de liquidez, onde ele pode estar tentando manipular a minha região de topo para poder cair, né? Claro que a gente precisa ter um candle fechando abaixo, perdendo a mínima, e aí sim ficaria mais confortável para a gente poder pensar no movimento vendedor. Beleza? Comprar dólar aqui, infelizmente, não consigo. Talvez a gente possa colocar aqui uns 60 minutos, esperar entender essa região aqui como sendo a região mais líquida do movimento, e qualquer movimento de manipulação no dólar, a gente pode estar pensando em tomar posições aqui pelos 60 minutos na ponta da compra. Antes desse movimento, infelizmente, dentro da minha leitura, vai ficar inviável. A gente perdendo essa região, provavelmente vamos acelerar até o próximo POI, mais ou menos lá onde eu marquei daquela região. Beleza? Então, o índice dólar foi. Vamos falar um pouquinho aqui de Bitcoin. Bitcoin, se você estava na nossa live, né, do Telegram, você pegou, provavelmente, né, o conceito desse movimento, a gente fala, a gente não teve o rompimento desse topo, então o movimento mais provável seria perder o fundo. Toda vez que a gente não consegue o rompimento de um topo, a expectativa do player é perder a região de fundo, da mesma forma o oposto. Toda vez que a gente não consegue perder um fundo, a expectativa do movimento é romper o topo. Então, aqui a gente tem topo mais baixo que o anterior, a expectativa seria perder essa primeira região, e a última expectativa do movimento é lá perder a região de 60 mil dólares, 56 mil dólares, que foi onde o preço chegou. Beleza? Compras no Bitcoin só consigo caso ele faça o rompimento dessa região. Antes disso, dentro do meu cenário, dentro de um gráfico diário de médio e longo prazo, fica inviável pensar em compra no Bitcoin antes do rompimento de 73
73 mil naquela região. Não que quando romper eu vou comprar. Eu preciso que ele faça o rompimento, que ele rompa, volte, e aí sim eu consiga fazer a minha compra. Então, eu preciso ter a confirmação, preciso que ele faça o boss, né? Preciso que ele quebre uma estrutura, que ele dê continuidade ao movimento. Então, rompendo a máxima, eu espero o próximo recuo para comprar. Beleza? Essa seria a minha leitura para o Bitcoin. Nada ainda para a gente conseguir fazer. Talvez aqui em prazos menores, né? A gente vai poder ter ali próximo da região de 60 mil dólares. A gente comentou também no nosso canal do Telegram, no bate-papo, acho que na sexta ou no sábado lá com a galera, que o próximo ponto agora provavelmente vai ser ali próximo da região de 60 mil dólares, né? Para poder pensar em algum trade na ponta da compra. Antes disso, infelizmente, não vamos conseguir comprar. Se você assistiu o meu vídeo de semana passada, ou da retrasada, a gente falou exatamente sobre esse movimento, tá? Esse movimento aqui, perdendo essa região, esse movimento de manipulação tá gravado aí. Depois você assiste aí, para vir buscar pelo menos até essa primeira região de topo. E aqui sim, a gente teria que desmontar as nossas posições compradas. Beleza? Falamos também na nossa live, lá do nosso canal do Telegram. S&P 500. S&P 500 não tem muito que a gente fazer, né? Alta infinita. A gente tem que esperar um recuo para poder pensar em compra, né, pelo gráfico diário. A gente já sabe que pelo gráfico diário, para a gente poder pensar em alguma compra dentro desse cenário, o primeiro cenário pode ser nosso RSI abaixo da região de 30, né? Antes disso, fica um pouco inviável pensar em compra, vender, que também a gente não vai conseguir pensar em nenhuma venda, né? Então, de fato, espero o RSI cair abaixo de 30 no gráfico de 60 minutos, provavelmente vamos buscar um fundo em relação ao gráfico diário, beleza? Isso é o que a gente tem para o S&P, é o que a gente tem para Nasdaq também, tá bem? Tudo bem no mesmo movimento. Então, não tem muito o que fazer, espera o próximo recuo para a gente comprar. Provavelmente esse próximo recuo pode ser no gráfico de 60 minutos, entendendo o RSI abaixo de 30. Beleza? DXY. DXY. Nós temos aqui essa região, né? Minha expectativa para o DXY era que ele conseguisse, quando ele toca, né? Quando ele toca essa região, a minha expectativa era que ele fizesse o rompimento dessa região de topo. Ainda não fez. Quem está nesse trade? Provavelmente o trade está rolando ainda. A expectativa do movimento, de fato, é ir lá, romper essa região de topo, para ele dar continuidade ao movimento, né? Aquele mesmo conceito que a gente teve lá do Ibovespa, né? Aqui nossa pernada referência, aqui o nosso movimento principal, aí a gente teve a micro alinhada com a macro. Quando a gente rompe essa região, volta, aqui deu a nossa compra na expectativa de vir romper essas regiões. Então, esse é o movimento que eu espero para o DXY, né? Se a gente perder aqui, provavelmente vamos buscar próximos pontos de liquidez mais abaixo. Então, de fato, aqui pelo DXY, a gente está tentando montar uma base que a gente ainda não sabe se vai ser uma reacumulação ou se vai ser uma acumulação, perdão, ou se vai ser uma redistribuição do movimento. Beleza? Expectativa maior que eu vejo para o DXY seria romper a nossa região de topo, o que vai meio o oposto do movimento do dólar que a gente pensa agora para o curto prazo, né? Então, bem confuso o DXY, esperar de fato, né, o rompimento para a gente poder entender. Rompeu essa região de topo, vamos esperar o próximo recuo para a gente poder comprar. Perdeu essa região de fundo, onde ele está tentando montar esse que leva desse movimento, o que leva desse movimento, né? Qualquer manipulação próximo dessa região também pode ser argumento para a gente poder pensar em argumento comprador a favor desse movimento. Beleza? Essa seria a minha visão para o DXY. Vamos mais, vamos falar dos ativos que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. Agora é bolsa. PLPL3. Vamos lá. Vamos lá. Pelo semanal, não tem muito o que a gente fazer, né? Tinha que esperar pelo menos chegar próximo dessa região aqui. Isso aqui provavelmente só daria para operar alguma coisa baseado em captura de liquidez, né? Entendendo esse movimento aqui como uma região de inducement, que vai buscar o próximo POI ali próximo dessa região. Então, pelo semanal,
aqui seria um ponto interessante que eu pensaria em compra. Pelo diário, vamos ver. Pelo gráfico diário, a gente precisa daquela historinha, né, da micro alinhado com macro. A gente tem um movimento altista e agora a gente precisaria ter o rompimento dessa região, tocando aqui próximo dessa região desse order blockzinho, opa, vermelho. Tocando aqui próximo dessa região desse order blockzinho, o preço poderia sentir, voltando aqui, aí sim eu ficaria mais confortável para poder pensar em compras em plano e plano, beleza? Então, de fato, esperaria aqui um movimento mais altista, que eu precisaria ver o rompimento, tinha que ter o rompimento dessa região, voltar e nesse recuo eu compraria. Antes disso, não consigo fazer nada, que de fato eu esperaria a micro, né, se alinhar com a parte macro, a micro se alinhar com o movimento macro. Esse seria o melhor cenário para a gente poder operar essa região. Beleza? Pensando em movimento comprador. Em venda aqui, a gente de fato vai ter que esperar tocar aqui próximo dessa região e aqui sim poder pensar em algum movimento vendedor. Beleza? Próximo, Natura. Gráfico diário. Montando aqui o nosso equal lows de Natura. A gente teve essa região, né, que provavelmente era o que leva do movimento, foi perdida, estamos montando o equal lows. O ideal é que stop essa região. O equal lows, para quem não sabe, é fundo duplos, né? Provavelmente aqui esse doji me interessa, então uma manipulação tocando aqui próximo desse doji, eu ficaria de olho para comprar Natura. Vender Natura aqui, infelizmente, não consigo, né? O risco-retorno não compensa. Então, de fato, eu estaria olhando com carinho para a Natura ali próximo da região ali de 13,50, 13,70 talvez seja um ponto interessante. Beleza? Braskem. Braskem fez ali mais ou menos o rompimento dessa região, tá voltando aqui próximo dessa região. De fato, aqui é um ponto interessante dentro da minha leitura, um ponto comprador, né? De fato, aqui, talvez até operando aqui uma região 50% aqui, um risk entry, stop está aqui embaixo, o alvo, pelo menos aqui próximo dessa região, né? Provavelmente tudo isso aqui vai ser combustível de liquidez, caso o preço chegue próximo dessa região, provavelmente vamos ter o stop de todo mundo, né? Então vai acelerar para tocar no próximo POI, que seria essa região aqui de antigo drop, base, drop. Então, essa região aqui provavelmente seria o ponto mais líquido do movimento baixista. Então, se eu estou comprado, provavelmente ali eu estaria procurando argumento para zerar. Então, de fato, o Braskem está num ponto interessante, um ponto de fato que eu entendo sendo um ponto comprador. Não consigo vender aqui, né? Já é óbvio isso aí. Então, de fato, estaria procurando argumentos compradores. Outro tipo de operação que a gente poderia fazer era diminuir ali para os 60 minutos, esperar o rompimento dessa região, rompendo essa região, próximo recuo, para a gente poder tomar. Beleza? Qualquer uma das duas ficaria um trade assim bem montado dentro de como eu leio, né? Beleza? Home 3. Home 3. Home 3 difícil. Vamos colocar o semanal? Home 3, a gente pode entender essa pernada sendo a nossa pernada referência. Provavelmente aqui foi uma região de inducement, né? O nosso equal high, nosso equal lows aqui, o fundo triplo, ele pode estar tentando manipular pelo semanal Home 3, mas de fato a gente só ia conseguir operar se ele fizesse um candle fechando acima dessa região e rompendo a máxima. Aí eu ficaria mais confortável para poder comprar Home 3 pelo semanal. Ou então, ele tocando essa região aqui, a região de 50% também seria mais ou menos alinhado ali com o Braskem, né? Tocando ali na região dos 50%, o stop ficaria aqui embaixo e o alvo, né? Pelo menos até essa região de topo, entendendo que essa região aqui, caso o preço chegue lá, vai ser região de inducement também, que provavelmente vai acelerar o movimento comprador para home. Pelo diário, não tem muita coisa, né? Entendendo o semanal, a gente precisaria ter o rompimento dessa região, e aí sim rompendo essa região, voltando, aqui sim dava para a gente poder pensar
em alguma compra para home 3. Antes disso, infelizmente, não consigo pensar em compra, né? Precisaria de todo esse movimento, ou no diário, ou lá o RIS500 do semanal. Vender aqui, de fato, como o Ibovespa cai, né? Então fica tudo, a gente já está próximo ali de uma região de demanda no Ibovespa, provavelmente as ações, assim, pelo menos a maioria, também vai estar próximo de uma região de demanda, né? Esperando algum gatilho comprador, então fica difícil a gente pensar em venda nesse momento. Beleza? HBS A3. Hidrovias. Vamos lá. Aqui provavelmente eu vou entender tudo como liquidez, então de fato não pensaria em compra aqui, pensaria em compra só após estopasse essa região, fosse buscar mais ou menos esse pózinho aqui, e aí eu ficaria confortável. Por quê? Porque eu não tive o rompimento do último topo. Exatamente ali o mesmo racional do Bitcoin. Se eu não tive o rompimento, opa, se eu não tive o rompimento do topo, provavelmente a minha expectativa é o quê? Perder a região de fundo. Perdi o fundo, então vou buscar o próximo POI válido, que seria essa região dentro desse movimento. Aqui seria o meu ponto, a minha linha referência, né? Então aqui, próximo dessa região, entendendo isso aqui como meu equal lows, né? Uma região de inducement, vou procurar o próximo POI a favor do movimento e aí sim eu fico confortável para comprar. Agora aqui, provavelmente a gente está numa região de inducement, onde o player quer te induzir a comprar de forma antecipada para buscar o stop. Então, de fato, eu não compraria aqui ainda, esperaria um pouquinho mais para baixo. Beleza? Brent. Vamos lá. Vamos olhar o semanal. O Brent está de lado, já tem alguns dias, né? A gente já pode entender o racional aqui, que a gente não teve o rompimento desse topo, mas também estamos tentando formar fundos ascendentes. Então, aqui, opa, coloca verde. Estamos formando aqui fundos ascendentes. Então, dentro do movimento aqui pelo semanal, não vejo nada para fazer. Eu queria que ou ele rompesse a máxima ou perdesse a mínima. E aí sim eu ficaria mais confortável para poder pensar em algum movimento. Perdendo a mínima, provavelmente eu vou procurar argumento comprador. Rompendo a máxima, provavelmente eu vou procurar argumento vendedor. Beleza? Esperaria um pouco mais para poder pensar em fazer alguma operação no Brent. Aqui, acho que no diário fica até mais claro, né, o movimento que a gente falou aqui agora. O nosso topo não teve o rompimento, né, de topo, então a expectativa seria perder o fundo, a gente não perdeu o fundo, então está deixando só região de ruído. Em ruído a gente não vai conseguir, infelizmente a gente não vai conseguir operar ruído. A gente vai ter que esperar, de fato, as regiões de extremidades que são mais líquidas, né? O movimento que a gente mostrou, ou a região de extremidade superior ou a região de extremidade inferior. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Se você quiser, né, tiver afim, participe da nossa mentoria. Acho que vai ser um conteúdo bem bacana, bem interessante, que eu acho que vai te agregar muito aí dentro da sua vida do mercado financeiro como um todo, seja trade ou seja sendo como trader, né? Ou sendo investidor. Acho que vai ser bem interessante. Assina lá, fica os 7 dias, testa, não gostou, pede o reembolso e tá tudo certo. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo, um abraço e fui!